tema da minha mensagem hoje é: suas vestes falam muito sobre você. Êxodo capítulo 28, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Versículo 42 agora. Faz-lhes também calções de linho para cobrir a nudez. Irão da cintura até as coxas. Eu tenho pregado nesses últimos 4 domingos a respeito deste texto. E deixei claro ali que todo o capítulo 28 de Êxodo é especificamente falando a respeito de roupas. Mas veja, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, onde Deus manda que o profeta vá à casa de Jessé para escolher um de seus filhos para ungí-lo rei, diz a Escritura que ele chega e vai vendo aqueles homens guerreiros, fortes, preparados para a guerra, só que não era nenhum daqueles ao qual Deus havia escolhido. Sabemos, claro que a história, o escolhido de Deus estava lá cuidando das ovelhas, sozinho, sem ninguém ver, que era Davi. Aí então Deus fala assim com o profeta: é porque eu vejo o coração, vocês veem apenas o exterior, a aparência. E é muito comum, diante deste texto, nós vemos uma cristã seminua, quando é questionada a respeito de sua roupa, indecente, vulgar, apertada ou decotada, citar essa passagem dizendo: Deus vê o coração, o homem vê apenas o exterior. E não só isso, ainda citam João capítulo 7, quando Jesus vem e diz: não julguem pela aparência, achando que, citando esses versículos totalmente fora de contexto, é o suficiente para se continuar vulgar. Será que de fato o exterior não importa? Claro que importa. Quem disse que não? O exterior, ele expressa aquilo que nós somos por dentro. É assim que funciona. Não é isso que a Escritura vai dizer? A boca fala do que está cheio o coração. Tudo aquilo que falamos mostra aquilo que nós temos dentro de nós. Portanto, é importante que a gente entenda o contexto aqui, ao qual Jesus ele disse essa frase. Qual que era o contexto disso daqui? Os líderes religiosos da época, eles estavam impressionados com Jesus Cristo, a forma como ele falava, como ele ensinava, a autoridade ao qual ele tinha. E eles ficaram impressionados simplesmente por dizer assim: como pode este ter tanta sabedoria, falar com tanta autoridade, sem ter estudado? É claro que Jesus estudou, sabia de todas as coisas. Eles ficaram admirados porque Jesus de fato não seguiu o trilho normal ao qual as pessoas da época seguiam. Escola, faculdade, por aí vai. Se fosse, contemporizando para mim e para você. Aí então, Jesus ele diz algumas coisas ali, e no final ele vai dizer: não julguem pela aparência. Ou seja, o que ele está dizendo é: não adianta vocês ficarem pensando que não pode sair algo bom de quem não tem diploma. Hoje seria basicamente isso. Lembra que eles até dizem: como pode sair algo bom de Nazaré? Eles estão preocupados o tempo todo com a aparência. Não tem como isso acontecer. E o debate aqui de fato é sobre os aspectos que tinham a ver com a aparência. Aí, por conta de Jesus falar que o mais importante é aquilo que a pessoa é e não a aparência, não quer dizer que a aparência não é importante, que as coisas externas não são importantes. Claro que não. Em Êxodo capítulo 28, todo este capítulo, ele vai falar sobre as vestimentas do sacerdote, sobre o tamanho, sobre o estilo, sobre detalhes, sobre ornamentos. Como alguém pode então dizer que a Bíblia não se importa com roupa? Que o que importa é apenas o coração? A forma como nos vestimos não interessa tanto. Isso é mentira. Porque essa preocupação exagerada aqui em Êxodo 28, percebeu? É uma preocupação extremamente exagerada. É toda detalhada. E é basicamente isso aqui que eu vou falar hoje, Quero passar apenas 2 princípios. Põe o primeiro, por favor, ali. Primeiro, a roupa retratava a missão do sacerdote. Lembra como funcionava no Antigo Testamento? Os sacerdotes, eles tinham uma roupa peculiar, e o sumo sacerdote ainda tinha uma diferente. Ele tinha no seu peito um colar com 12 pedras, e aquelas pedras simbolizavam e representavam as 12 tribos de Israel. E uma das funções do sacerdote é que ele fazia a mediação entre Deus e os homens.
Jesus Cristo vindo, isso não é mais necessário, a nossa oração, né, chega direto a Deus. Mas o sacerdote, ele tinha essa função, ele fazia a mediação. E aquelas pedras ali, elas transmitiam uma mensagem, primeiro porque eram caras, primeiro porque elas eram belas, e segundo que elas serviam para identificar, principalmente a pessoa do sacerdote. Você não via nenhuma pessoa em Israel andando com um colar com 12 pedras assim. Quando as pessoas viam, sabiam, aquele é o sacerdote. Ou seja, mais uma vez, as expressões não são vazias de significado. Aquilo que a gente veste não é vazio de significado. A forma como nós nos comportamos, falamos, agimos, os adereços que colocamos, nada dessas coisas é vazio de significado. Aí a pessoa põe aquele piercingzão no nariz, mete uma tatuajona e se esquece que através daquelas coisas ela está passando uma mensagem. Não é? Até no mundo do crime é assim. Você sabe o que significa tatuagem de palhaço? Alguém sabe o que, não? Matador de polícia. Por isso, quando os polícias pegam um cara com a tatuagem de palhaço, quase que rala o cara no asfalto. Tudo tem um significado. Nada é vazio. Quando você coloca uma roupa decotada, onde você está preocupado em mostrar as curvas do seu corpo, aquilo que você tem de belo, não adianta você vir com esse papinho. Não, eu não quero mostrar nada, eu apenas gosto desse tipo de roupa. Mentira. Roupas expressam alguma coisa, cores, tecidos, estilo, tudo, absolutamente tudo transmite algo. É tão certo que em Apocalipse capítulo 19, olha o que a Escritura vai dizer. Pois lhes foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui na Escritura, o linho fino, o linho finíssimo tinha uma representatividade. E o que era isso? Os atos de justiça. É por esse motivo que antigamente, hoje também, né? Apesar que hoje perdeu um pouco do significado. Mas por que que as mulheres casavam de branco, com véu na frente? Aquilo simbolizava de fato algo puro. Hoje, felizmente, perdeu totalmente o significado. Mas isso, de fato, tinha muito valor. Todavia, quando a Escritura vai falar sobre injustiça, veja, para falar sobre justiça, usa uma analogia. Para falar sobre injustiça, a figura é outra. Mas também é associada à vestimenta. Isaías 64 vai dizer que são trapos de imundícia. Para falar daquilo que é injusto, a ilustração é trapos de imundícia. Você deve se lembrar, no Novo Testamento, quando os soldados zombaram de Jesus, o que eles fizeram? Lembra que eles colocaram uma roupa púrpura em Jesus Cristo, que era algo extremamente caríssimo para a época. O vermelho não era nada fácil de ter, só pessoas que tinham muito dinheiro. Eles colocaram uma coroa em Jesus Cristo, tudo que remetia à nobreza, aos reis. Só que é claro, eles não colocaram aquilo ali no sentido de adorar Jesus como rei. Ali foi num sentido pejorativo. Eles queriam passar outra mensagem, queriam dizer para ele o seguinte: olha, nós não queremos em você. Você diz que é rei aí, aqui ninguém acredita. Mas você percebeu como aquilo tinha um significado? A cor da roupa, o estilo, o adereço da coroa, aquilo representava algo. O João Batista, a Escritura vai dizer que ele era da linhagem sacerdotal. João Batista tinha que estar no templo. João Batista tinha que estar vestido como os sacerdotes. Você se lembra qual é a vestimenta que João usava? Pelos de camelo. Ora, pastor, por quê? Aquela roupa era literalmente um protesto aos sacerdotes que tinham se abdicado da missão ao qual Deus tinha passado a eles, de ser intercessor do povo. Aqueles sacerdotes que muitos se corromperam, e João Batista vem com uma forma de protesto, com aquela roupa para mostrar isso, e pior, né? Comendo gafanhoto e mel silvestre. Ou seja, aqueles sacerdotes que estavam preocupados apenas com o luxo e com seus interesses pessoais, João apareceu vestido de forma oposta, de forma austera, rude, justamente para confrontar aqueles homens. Portanto, a nossa aparência, ela diz muito sobre nós. Ainda que você não fale verbalmente, a forma como você se apresenta fala muito sobre você. Não é assim como, por exemplo, no meio militar. Você já percebeu que há um padrão de corte de cabelo no militarismo? Via de regra, 2 e 1.
depois fica um pouquinho maior em cima, mas o padrão é o mesmo, cabelo cortadinho ali. Quando você vê, aqui na nossa cidade, né, temos um quartel aqui na praça, hora do final do expediente, você vê aquele monte de adolescente, de jovem, cabelinho tudo cortadinho, você sabe, acabaram de sair do quartel. E há algumas explicações, é claro, né, porque os militares cortam o cabelo bem curto. No decorrer da história, foram muitos, por exemplo, o primeiro foi por conta de piolho. Antigamente, né, tinha muito piolho. Além do mais, quando as guerras antigamente eram ali um combate mais aproximado, o cabelo grande era um prejuízo. Já percebeu briga de mulher, que aparece na internet aí? Primeira coisa, gruda é o cabelo, acabou. Daí você está numa guerra, num combate aproximado, cabeludo, Absalão que o diga, né? Você pode perder uma batalha por conta do cabelo. Mas talvez o mais importante seja por conta de padronização, unidade. Quando você vê pessoas que cortam o cabelo do mesmo jeito, que se vestem do mesmo jeito, que marcham de forma alinhada, você sabe, ali há uma unidade. Porque é impossível que se vá à guerra e cada um queira fazer aquilo que acha melhor, agir ao seu bel prazer, não obedecer ordens. É impossível que um exército de fato vá para frente assim. Então um exército sem unidade não vence nada. Portanto, saiba disso. A roupa retratava a missão do sacerdote. É a mesma coisa em relação a mim e a você. A forma como nos vestimos fala muito de nós. Eu acho que eu dei exemplo dos irmãos na semana passada, retrasada. Chegou uma visitante aqui toda de branco. Na hora, já perguntei, você é da área da saúde? Sim, enfermeira. Fala muito de mim e de você. Segundo princípio, a roupa identifica a pessoa. Aqui em Êxodo, e em toda a Escritura, pela roupa todo mundo olhava e sabia. Aquele é o sacerdote. A roupa deles era diferente. O povo sabia. Aqueles homens foram separados para algo. Por isso se vestem daquela maneira. Cada detalhe, cada coisa, cada peça do vestuário, de fato tinha um significado. E veja isso, não é verdade? As roupas, elas expressam identidade. As roupas, elas expressam pertencimento. Não é assim? Dependendo da turminha que você faz parte, você não pode se vestir de um jeito totalmente diferente deles. Você fica quase que deslocado no meio daquelas pessoas. Até o século XVIII, o Leandro Naillock vai dizer no seu livro, que até o século XVIII era possível saber facilmente se alguém era nobre de acordo com as roupas que vestia, com o peso e com a altura. Ele diz isso no livro Guia Politicamente Incorreto da história do mundo. Ou seja, com base apenas na vestimenta, as pessoas sabiam, aqueles são nobres, aqueles não são. Aqueles vêm de uma linhagem real, aqueles outros não. Aí com a Revolução Industrial, uma classe surgiu, a burguesia, né? Os coxinhas aí, os empresários. E olha que interessante, em panfletos, os nobres, eles pediram medidas contra o vestuário excessivo da burguesia. Sabe por quê? Eles estavam começando a se parecer com os nobres. Então, os nobres não queriam. Não, nós temos um estilo diferente. Onde já se viu essas pessoas se parecerem conosco? Era justamente para evitar a confusão de classe. Ou seja, vamos cuidar das roupas porque eles não podem se parecer conosco. Eles podem ter dinheiro, eles podem ser empresários, mas dizer que são nobres como nós, não, isso não pode. E veja se não é a mesma coisa em relação ao mundo ao qual nós vivemos. A tatuagem, ela tem uma representatividade, óbvio que tem. O piercing, o corte de cabelo. Quando você pega uma mulher com cabelo que ela parece que passa a régua aqui assim, fica aquele negócio bem índio, rapado metade aqui do lado e o cabelo jogado para lá com a mecha colorida, automaticamente você sabe, deve ser uma feminista. Tudo indica. Tudo dá a entender. Porque a roupa diz muito a respeito de mim, de você, a forma com que nós nos vestimos. Portanto, eu sei que em Levítico 19, como eu citei, acho que na pregação passada, que fala sobre o povo de Deus não poder se marcar por conta dos mortos, fazer algum tipo de marca no corpo, que é basicamente a tatuagem de hoje. Você pode dizer assim, pastor, sim, mas aquilo era um mandamento cerimonial. E os mandamentos cerimoniais, eles foram cumpridos. É verdade? Claro que é verdade. Mas o princípio
de não se identificar com pessoas que não são o povo de Deus, este não passou. Este continua. Eu e você devemos fazer todo o esforço possível para que não venhamos nos identificar com aquelas pessoas que não creem como nós cremos, com aquelas pessoas que na verdade vivem de uma forma totalmente diferente da forma a qual eu e você vivemos. Se alguns pagãos se comportam de maneira A, o que se espera é que cristãos, eles façam de tudo para não serem rotulados como aquelas pessoas. O princípio de não se identificar com o mundo permanece, ainda que, hoje, talvez a tatuagem, nem falando em cima da tatuagem, talvez tenha perdido a conotação que tinha no passado. Lembra que, antigamente as pessoas, quando eram presas, às vezes saíam com aquela tatuagem, tudo meio verdona, os mais antigos lá, que era feito na caneta Bic. Era aquilo lá. Aquilo lá era um símbolo, os foras da lei. Era um grupo que fazia aquilo lá. Agora, ainda que não seja pecado, ainda que as pessoas digam, não, mas não tem nada na Bíblia explicitando que tatuagem é pecado. Sabe por que as pessoas antigamente não faziam? Porque elas sabiam. Ora, eu quero viver de uma forma justa, de uma forma honesta. Por que eu vou fazer algo que me identifica com um grupo que vive à margem da lei? Não é nem a questão de ser pecado ou não, percebeu? A questão é, calma aí, isso aqui me identifica? Não é assim que funciona. Imagina o seguinte, você sai aqui da nossa igreja, você está indo, tem a esquina ali. Aí você vê uma mulher na esquina, um batom vermelho escarlate fortíssimo, que compete com o semáforo que nós temos aqui no final. A saia de borracha curtíssima, um salto 15, uma bolsinha rodando na mão e um cropped. O que você acha que é? Acabou de sair da igreja. Apesar que hoje em dia, não dá para duvidar muito. Mas via de regra, não é isso que pensamos. Via de regra sabemos, olha, é uma mulher da vida. Está ali oferecendo os seus serviços. Tem lógica uma cristã se vestir da mesma forma? Onde as pessoas veem você e veem a prostituta na esquina e não veem diferença? Não tem lógica. Copiarmos aquilo que é indecente. É tão interessante que, por exemplo, em relação à tatuagem, no Japão até hoje continua. Tatuagem lá, você não arruma serviço, não. De jeito nenhum. Você chega, não interessa o que você fez. Isso aqui é homenagem ao pai e à mãe. Já era. Tem muita dificuldade. É por isso que pessoas que queiram fazer aquilo que é correto e obedecer ao Senhor, independente daquilo que possa ser pecado ou não possa, não devemos, de forma nenhuma, fazer algo que nos identifique com pessoas ímpias, com pagãos, com hábitos pagãos. Ora, se parecer com ímpios, tem a ver com aquilo que nós queremos expressar, e nós queremos expressar que somos cristãos, por que se vestir igual? Por que falar igual? Por que o linguajar ser o mesmo? Por que tratar as pessoas da mesma forma? Deus continua se importando, claro, com a mim, com a sua expressão, meu querido. Não vem com esse papinho, não, o que importa é o coração. É mentira. Tudo que fazemos tem valor. E o ser humano, via de regra, ele faz isso. Ele tem o anseio por se identificar com certos grupos. Sempre foi assim na história. Sempre foi. Fora do país, via de regra, há um brasileiro, hoje mesmo não, ontem, conversava com um rapaz, está abrindo uma padaria na rua da minha casa, e ele é lá da Holanda, brasileiro, mas está morando na Holanda. Ele dizia assim para mim, foi impressionante, eu estou lá, o serviço é bom, eu ganho bem, mas eu não me sinto pertencente àquele lugar. Aonde eu ouço alguém falando ali, um holandês ou um inglês meio arrastado, que eu vejo que tem suspeita de ser brasileiro, eu já colo no cara. Mesmo fora, a gente quer estar junto com pessoas que se identificam conosco. Não é assim que funcionava na escola? Tinha lá, né, a turminha da frente aqui assim, igual o Robson aqui toda vez, dos nerds, que era o pessoal que realmente fazia alguma coisa, estudava, que ia ser alguém na vida. Aí tinha os skatistas aqui do lado, o povo tudo de calça larga, muito louco, com os blusões. Tinha as patricinhas, tinha no fundão, o pessoal que não queria nada com nada. Nada contra vocês que estão no fundo não, fiquem em paz, gente, só ilustração. Mas sempre teve esses grupos aí. No livro Visagismo, o autor vai dizer assim, o estilo de uma pessoa tem de expressar a sua personalidade, seus princípios e suas crenças, e também a sua posição social. Sim, a forma como nós nos comportamos, ela remete
até aquilo que nós cremos. Eu mostro para meus filhos às vezes. Estamos passando em algum lugar e de repente eu vejo alguém de terno e gravata de bicicleta. Eu digo a ele o seguinte: duas opções. Vocês acham que é um advogado ou um crente? Via de regra é crente, né? Advogado jamais vai andar de bicicleta. Mas nós fazemos esse tipo de associação. É inadequado. É inadequado que um menino se vista como um velho. É ruim. Você vê, nossa, parece um senhorzinho de 12 anos. Da mesma forma como é inadequado que uma moça, às vezes, dos seus 40, tente colocar a roupinha da menininha de 20, de 15. É ridículo. Temos que saber o nosso padrão. Ah, pastor, mas passagens, como diz o Antigo Testamento, além do Deuteronômio, né, que o homem deve vestir roupa de homem e a mulher de mulher. Isso é o Antigo Testamento. O Novo Testamento não tem isso. Quem diz? Quem falou? 1 Coríntios, olha o que Paulo vai dizer, capítulo 11. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Você percebeu que o que Paulo usa aqui como exemplo, ele não cita nem a cultura, ele cita a natureza. Pastor, mas calma aí, tem algumas obras de arte antiga, onde nós vemos ali o homem, por exemplo, com um cabelo um pouco maior. É verdade? Sim. Mas naquele padrão, o das mulheres era maior ainda. Naquela época, era maior ainda. Ou seja, proporcionalmente, o cabelo da mulher ainda era muito maior que o cabelo do homem. Não só isso. Veja, eu coloquei ali, acho que Apocalipse. Apocalipse 9:8. Qual que é o contexto de Apocalipse aqui? Os gafanhotos da quinta trombeta. E olha o que João diz. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Cabelos como cabelos de mulher? Calma aí, então quer dizer que no Novo Testamento também há uma identificação, há uma diferenciação entre cabelo de homem e cabelo de mulher. Pastor, mas é o seguinte, a questão é cultural, muda. Uma coisa é a nossa cultura, que outra coisa é em outros países. Mas calma aí, então você quer dizer para mim que a cultura pode legitimar aquilo que é imoral, aquilo que é indecente, aquilo que é pecaminoso? Os índios que usam aquela tanguinha, que é um fiozinho, deixa de ser pecado porque aquilo é cultural para eles? Óbvio que não. Da mesma forma, como se você, irmã, fazer uma viagem para a Espanha, para a Nova Zelândia, lá é permitido topless. Lá não vai ser pecado? Você ficar com seios à mostra? Simplesmente por conta da cultura deles? A cultura não legitima, de forma nenhuma, aquilo que é inadequado. Ao falar sobre isso, pelo amor de Deus, gente, não pense que eu estou aqui querendo ser um fariseu e colocar um padrão de vestimenta, né, para vocês, irmãs e irmãos. Claro que não. Nós sabemos que há uma liberdade de criatividade até, né, no longo dos anos aí. Temos vários tipos de roupa aí, varia ali em relação à expressão artística, seja na roupa, seja na música, seja em qualquer lugar. Mas olha para você ver como que até a cultura, forte do jeito que é em nosso país, principalmente, como ela tem o poder, às vezes, de fazer com que você, mulher, que se veste de forma adequada, saias um pouco mais largas, vestido, dependendo do lugar que você vai, você não se sente até deslocada, como velha. Minha esposa, uma vez, não sei onde nós estávamos, e ela estava de vestido, um vestido mais largo, com um cintinho amarrado assim, e eu não lembro onde a gente tinha ido, e as roupas das mulheres estavam ali, pelo amor de Deus. E ela disse assim para mim: nossa, eu me sinto mais velha aqui. Eu falei: não é velha, você é a única decente no meio de um monte de gente imoral. Consegue ver o poder que a cultura tem? A ponto de você se esforçar para se vestir de forma santa e modesta, e você ficar até acusada. Olha, será que realmente eu estou fazendo o que é certo? E até na cultura podre como nós vivemos, há padrões. Claro que há. Não é assim que funciona. Pega aí, uma mulher que de repente vira lésbica. Uma das primeiras coisas que ela vai fazer, sabe o que é? Mudar o guarda-roupa. Ela vai colocar calças mais largas, ela vai usar camisetona igual os homens usam, via de regra vai cortar o cabelo bem curtinho, para você ver que sim, há um padrão. A sua expressão, ela deve mostrar não apenas quem nós somos, mas principalmente quem nós cremos. É interessante, já estou encerrando, não sei quantos aqui já estudaram sobre a história das calças, e não só calça jeans, calça no geral, né?
A história das calças é interessante porque as calças surgiram como um protesto feminista, porque as mulheres queriam ser como os homens, porque até então a calça era algo privativo só dos homens. Calça larga, bolso largo, justamente para trabalhar nos serviços mais difíceis. Por isso que havia calça. Historicamente, você vê que as mulheres não usavam calças até surgir o bloomer. E o uso das calças, ele começa justamente dessa forma. Um protesto. Um protesto de mulheres que queriam ser como os homens. Não sei se alguém aqui já viu a foto do bloomer, né? Que é uma... Eu acho que não é nem sensual o bloomer. Não é sensual, nada. É umas calças bem largas, assim, parece até de palhaço. É horrível. Horrível. Mas aquilo era um protesto, porque as feministas, elas diziam assim, na era vitoriana, vestidos longos e belos retratavam uma mulher recatada, que era meramente um objeto de adereço para um homem. Até as feministas reconheciam vestidos longos e belos. E o que elas quiseram fazer? Quiseram dar um jeito de enfeiar as coisas. Para quê? Simplesmente para protestar. Eu acho que eu coloquei ali a foto, Israel, põe, por favor. Isso aqui, qual que é o contexto histórico dessa foto aqui? Isso aqui é basicamente o bloomer, né? Só que ele era mais largo ainda. Uma feminista chegando na porta do céu, eu acho que é esse mais ou menos o contexto, São Pedro ali, e ela diz, posso entrar? São Pedro responde, aqui é só para as damas. Tadinho. Aqui essa porta aqui é só para as damas. Porque o bloomer, ele foi de fato, né, um choque ali nos anos de 1851. Aí depois disso surgiu a androginia, que é a mistura dos sexos. Ali no ano 30 ganhou mais notoriedade. E veja que interessante, no ano 70, uma lei nos Estados Unidos proibia a distinção entre roupas de menino e menina. Consegue ver a cultura cada vez mais, né? Colocando seus tentáculos ali para acabar com essa distinção. Eu acho que eu dei exemplo aqui no pequeno grupo. Esse tempo atrás fui comprar, essa semana, comprar uma pizza no supermercado aqui, perto da minha casa. E eu cheguei lá, a pessoa que fazia pizza, eu olhei assim. Moço. Eu não sabia o que era. Eu fui ao caixa e perguntei para a caixa, é homem ou mulher que faz pizza? Ah, é uma mulher. Nossa. Eu falei, moça, não dava para ver. Cabelo curtinho, rapadinho aqui na mais cheinha, calça larga, camisetão. Por Deus, fiquei na dúvida. Gaguejei, moça. Falei, não, deixa eu lhe perguntar primeiro. Isso chama-se androginia? Eu estou dando aqui um panorama histórico, mas como eu disse, de forma nenhuma, né, para estabelecer uma doutrina em relação à vestimenta, claro que não. Mas para que vocês vejam como a cultura, ela tem o poder de moldar uma sociedade, inclusive irmãs e irmãos, inclusive de entrar na igreja de Deus a ponto de ditar a forma como nós nos vestimos. Como eu disse, eu acredito que de fato há espaço aí para a criatividade, sem dúvida, mas ainda que não haja uma teologia dos vestidos e das saias para as mulheres, alguns princípios que eu e você não devemos, de forma nenhuma, negociar, quando a gente fala a respeito de vestimenta, coisas que estão claras na Escritura. Primeiro, tem que haver diferença entre roupa de homem e roupa de mulher. É necessário que haja diferença. Por quê? Até na época de Jesus havia diferença. Pastora, mas ali todo mundo usava túnica, é verdade. Ambos usavam túnicas, mas até nas túnicas, se você for procurar ali, né, um museu antigo, por mais que seja um museu online, hoje em dia tem de monte. Procura lá para você ver. Há uma grande diferença, mesmo sendo túnica, aquele vestidão bem grande. A túnica do homem, via de regra, ela era mais curta, porque ele precisava de mais mobilidade para trabalho. Imagina um mecânico da época, aquele vestidão até no pé, pesado. Então, ela era um pouco mais curta do homem, ela era um pouco menos elaborada. Via de regra, assim com a gente também, né? A gente não liga tanto para a frescura. Olha, o bordado que fez, não. Se é usável, está ótimo. Havia menos cores para os homens, via de regra, bege ou cinza. Você reparou que na igreja também e na sociedade, os homens normalmente estão nessas cores neutras aí? Vez ou outra é um vermelho, um verde, mas via de regra, preto, cinza e branco. Não muda muito. Agora, as mulheres não. Mesmo sendo túnica, as túnicas eram maiores, eram mais elaboradas, havia mais diversidade de cores, e havia o véu para diferenciar a mulher também. Para hoje,
é necessário também que se haja diferença. Veja, esses dias acho que eu vi meu menino e minha menina, os dois menorzinhos, né, tinha uma idade ali, e eu vi que uma camisetinha parecia a camiseta de um e do outro. Só como eu falei, não tem problema haver semelhança, mas é necessário que haja uma distinção, ainda que seja pequena. E eu estou vendo lá, a diferença básica ali da camiseta da menininha, sabe o que era? Aquelas pedrinhas de brilhantes traços, se eu não me engano, né? Um rosinha aqui, pronto, acabou. Então é necessário que haja diferença. Segundo, é necessário que seja modesto. Eu sei que aqui que mora o perigo, porque, ora, as túnicas, por mais que havia semelhança entre as túnicas, a túnica não era algo sensual, não era algo indecente. A diferença hoje, basicamente, entre calça de homem e calça de mulher, é que a calça de mulher é um pouco mais justa. Na verdade, algumas totalmente justa. Apesar que alguns homens também usam calça totalmente justa, né? A androginia está aí também. Estamos perdidos. Mas, via de regra, assim, a calça da mulher é uma calça mais justa. A irmã dizia aqui para mim, olha, fui comprar calça para o meu filho, tá difícil achar calça para homem aqui na cidade. É tudo colada, tudo justa. O que seria ideal, por exemplo, em relação às mulheres, já que as calças que vendem para as mulheres são um pouco mais justas? Ora, é usar uma blusinha mais larga, de preferência, acho que é bata, né? Aquelas umas que tem a parte de trás um pouquinho maior, que tampa principalmente a parte ali de trás. É fundamental que venhamos nos esforçar para sermos modestos e santos. Mas que, de fato, há uma diferença, né, entre calça de homem e de mulher. E terceiro, Paulo vai dizer que a natureza, Paulo ele vai usar a natureza para determinar o tipo de expressão física adequada para cada sexo. E olha que interessante. Devemos representar exteriormente aquilo que nós somos interiormente. Isso é um fato. Com base nisso, você deve se perguntar: qual imagem eu passo às pessoas que me veem? Sem falar que religião que eu tenho, sem falar qual igreja eu frequento, sem falar se eu creio em Deus ou não, a forma como eu me visto, qual imagem eu passo? Eu tenho uma bermuda lá em casa, eu vi de regra, não saio com ela, uma vez ou outra só, mas só saio dentro do carro, e ela é uma bermuda meio larga assim, e minha esposa fala que parece a bermuda de Zé Droguinha. Quando eu ponho ela fala, só falta um Juliette, sabe aquele óculosinho colorido lá, colocou um desse aí, já era, Zé Droguinha mesmo. Por quê? Dependendo dos bairros que nós estamos aqui em nossa cidade, você vê, é aquela tatuajona aqui no meio do olho, é um negocinho escrito aqui na testa, aqui no pescoço, é uma lágrima tatuada verde aqui, é aquela bermuda parecendo um palmo da cueca, aquela canela fina igual um bambu. Você olha aquilo ali, o que é que você pensa? Fisiculturista. Não. Via de regra, alguém que usa droga, vende droga, ou está envolvido de alguma forma. Eu e você, nós devemos ser diferentes do mundo em todos os aspectos. Por quê? A Bíblia diz que nós somos chamados para sermos santos. Santos no sentido de separados. Santo é isso, separado. Fomos separados para Deus. E isso deve ser expresso no nosso trato com as pessoas, no nosso linguajar, no nosso trabalho. E é óbvio, na maneira como nós nos vestimos também. Porque nós devemos nos vestir de uma forma em que a nossa vestimenta não remeta à sensualidade e não tenha em nós o desejo de exibição, mas sim aquele desejo de ser santo, de servir a Deus e de glorificar a Deus. Assim eu e você devemos nos comportar, porque a forma como nós falamos, tratamos os outros, nos comportamos e nos vestimos tem muita importância. Fala muito da gente. Acho que eu coloquei uma foto ali para terminar. Põe ali, por favor. Se olha uma moça vestida assim, dificilmente ela vai receber uma cantada de um Zé Droguinha. Alô, lá em casa. Eu vi um vídeo de uma moça vestida mais ou menos dessa forma, onde ela passava e todo mundo fazia assim, ó. Expressão espetacular. Acho que eu coloquei um videozinho essa semana no grupo lá, de menininhas chegando bem vestidas na escola, com vestidos lindos. Todo mundo assim, ó, menina e menino, todo mundo de boca aberta. O menininho, tadinho, levanta a cadeira e faz assim, você quer dar um treco. Mas quando você olha
uma pessoa bem vestida assim, passa uma imagem. Primeiro que já é um bloqueio para homem sem vergonha, né? Nunca que um picareta sem vergonha vai chegar numa mulher dessa daí. Já é um bloqueio. Passa decência. É coisa mais linda, quer ver? Ô, Lerte, será que a Aninha... Aninha, vem aqui. Será que ela vem aqui? Não tem vergonha? Ela chegou tão bonitinha hoje. Ô, Ana, vem aqui, por favor. Aqui, Ana. Vem aqui com o pastor. Pode vir aqui. Sobe aqui. Ela veio me dar um abraço. Gente, olha aqui pra você ver. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui. Se olha uma criança. Quantos anos você tem, Ana? 6? 6 anos. Vestida desse jeito. Fala se não expressa uma feminilidade absurda. Você percebeu que feminista é diferente de feminina? Ai, que coisa linda. Falei, nossa, não vejo a hora de colocar essas coisas na minha filha. Cláudio, se puder, guarda essas roupas. Obrigado. Senta lá. Obrigado, princesa. Mas imagina, você vê uma menininha toda delicada assim, cabelinho arrumado, vestidinha. E dependendo do lugar que você vai, você vê meninas da mesma idade com aquele shortinho jeans. Blusinha. Ai, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Então que Deus nos capacite a servi-lo de maneira pura, de maneira santa e de maneira justa. Que nós venhamos a glorificar a Deus de fato em tudo o que fizermos, seja no tratar com as pessoas, seja no trabalho e também na forma como nós nos vestimos e nos comportamos diante dos outros. Amém, meus irmãos?